Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. O tema de hoje é Justiça, Tribunal das Crianças. Já temos um vídeo sobre justiça no canal, né? Caso tenha interesse, vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui. Mas esse é um outro vídeo para a gente ampliar um pouco mais, né, e rever esses conhecimentos com as crianças. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Como sugestões de hoje, né, para leitura do evangelizador e preparação da aula, a gente trouxe algumas questões do livro dos Espíritos. Vou ler para vocês. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Os bons espíritos responderam: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Outra questão, levantada por Kardec: como se pode definir a justiça? A resposta, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Depois tem um subtema, né? Que é que se determina esses direitos? E os bons espíritos respondem, né? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. E por fim, né, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então aqui a gente trouxe, né, algumas questões relacionadas ao tema de hoje, né, justiça. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração é de cerca de 50 minutos. O cronograma da aula, a gente tem sempre o primeiro momento, um momento de oração, com todas as crianças reunidas, o evangelizador faz uma oração ou pede para a criança fazer essa oração e agradecer o momento, agradecer a oportunidade de aprendizado. E a gente acaba pedindo, né, uma boa semana para as crianças. É sempre importante treinar, né, a questão da oração com todos. E no segundo momento, o evangelizador trabalha com as crianças o significado de justiça, né, trazendo também os ensinamentos de Jesus, explicados agora, né, pelo Espiritismo, que, em princípio, né, se resuma, né, não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem, ou, né, que a gente faça aos outros o que a gente gostaria que os outros fizessem a nós, como a gente leu. Né? A gente pergunta para as crianças, né, o que significa justiça, mesmo já tendo feito uma outra aula de justiça, é interessante até verificar o aprendizado, né, das crianças. E aqui a gente mostra também, nesse vídeo que eu deixei o link aqui nos comentários, ou na descrição desse vídeo, sobre o que é ser justo. É um desenho bem divertido, com questionamentos e situações. Também foi uma sugestão da nossa outra aula. Não tem problema se você passou esse vídeo na outra aula, pode passar esse vídeo de novo, ele é interessante, traz questões às vezes que você acabou não abordando anteriormente e trata agora de novo, ou pergunta para as crianças, né, mais uma vez. Essa figura ao lado é um pequeno trecho do vídeo, né? E a gente sugere, depois desse vídeo de aproximadamente uns 5 minutos, conversar com as crianças,
E a gente traz aqui alguns pontos importantes. Quais são? Pode ser difícil ser justo, dar as mesmas igualdades de condições. Um exemplo do vídeo, né? É o caso do bolo, que a criança quer dividir o bolo, né, entre a formiga e o iete. E acaba dando um bolo para cada um, dando a ideia de que, né, seria justo dividir igualmente, né? Só que o iete é muito maior. Então o iete continua com fome e a formiga não, né? Aí pode se perguntar para as crianças, né? Como vocês dividiriam, né, esse bolo? Outra questão, né? Pode ser justo alguém ganhar um prêmio e outro não, desde que aquela pessoa tenha se esforçado mais, né? Dependendo do merecimento. Por exemplo, né, uma corrida, né, uma prova, quando alguém treina mais ou estuda mais, né? Então, se as crianças, todas as crianças têm a mesma aula, a mesma professora, e alguém depois tira uma nota melhor, mas será que essa pessoa prestou mais atenção na aula? Será que ela estudou para a prova em casa? Né? Então, assim, são essas questões. Às vezes você pode ter uma coisa melhor ou ter mais do que o outro, porque depende do seu merecimento. Né? E no próximo momento, a gente conta para as crianças uma parte, né, um trecho da parábola dos trabalhadores da última hora, que vocês podem encontrar lá em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Vou ler aqui para vocês. O patrão, a gente tirou, né, a parte de Jesus para nem citar Jesus nesse primeiro momento com as crianças, para mostrar uma história como se fosse uma história à parte, né? Então, o patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupado, e lhes disse: Ide, também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. E o patrão depois saiu outra vez, agora ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, né, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e pagai-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. E depois dessa parte, né, a gente conversa com as crianças se o patrão foi justo ou não, abordando por que ele teria sido justo ou injusto. Né? Então, na nossa aula, as crianças inicialmente acharam que foi injustiça, porque ele pagou o mesmo tanto, né, para quem trabalhou 1 ou 2 horas só e para os outros que estavam ali, às vezes, desde as 8, das 7 da manhã, trabalhando. E é importante, depois de ouvir as crianças, né, é, conversar com elas que o combinado com os primeiros foi o quê? Uma moeda de prata. E os que chegaram depois não trabalharam antes porque não tiveram a oportunidade do trabalho. Não é que eles estavam ali descansando, né, com preguiça, nada disso, né? O patrão percebeu que não era nem preguiça nem malandragem, né? Era o quê? Uma falta de oportunidade. E provavelmente durante essas 2 horas que esses trabalhadores estavam lá, eles trabalharam com afinco, né? E o patrão também observou isso, né? Que eles não faziam corpo mole, trabalhavam direito. E, assim, caso o evangelizador queira depois ler o final da passagem, né, até mencionando que foi uma história, né, contada por Jesus para explicar mais ou menos como funciona, né, o que é o reino de Deus para as pessoas, né, mas trabalhar essa ideia da justiça com as crianças, né, que o combinado, né, com quem chegou antes era uma moeda de prata no dia. E o contratante até menciona isso, né, na continuação. Ele diz exatamente isso, que o combinado
é uma moeda de prata. E se ele quisesse dar uma moeda de prata para os outros, o dinheiro era dele, né? Então ele não estava sendo injusto nesse sentido, né? E considerando toda a história, né, que os trabalhadores de última hora, nesse caso, não estavam fazendo corpo mole, não estavam de malandragem, mas sim é, esperando a oportunidade, né, entende-se que nesse caso há justiça. E depois desse momento, a gente vai para a nossa atividade prática. O evangelizador comenta com as crianças que vai ser instaurado, né, ou montado o Tribunal das Crianças, mantendo a ideia de que as crianças, né, irão julgar se houve justiça ou não nas situações apresentadas. E se há alguma forma de deixar a situação mais justa, né? Nesse caso, quando a gente conversou com as crianças, elas não sabiam que era um tribunal. Então, é interessante o evangelizador explicar, né, a função do juiz, que o juiz trabalha no tribunal e que as crianças agora seriam juízes, né? E quais as nossas situações apresentadas, né? E aqui fica uma sugestão. O evangelizador pode usar outras, até aumentar a quantidade, né? Usar exemplos que às vezes até aconteceram anteriormente na sala de aula. Vou ler para vocês aqui as nossas 10 sugestões, né? Primeiro foi um projeto de leitura no qual o combinado é cada criança levar um livro para casa toda semana e contar a história na próxima semana. Depois de 2 meses, os maiores leitores ganhariam um prêmio, ou ganharam um prêmio. Né? 10 crianças participaram e 2 ganharam um prêmio. Então, essa aqui é exatamente uma descrição, né, resumida do nosso programa de Centopeia Feliz, que é o programa de leitura. Então, a gente pergunta para as crianças, é justo que algumas crianças tenham ganhado e outras não? E a ideia aqui é que sim, é justo. Todos tiveram as mesmas oportunidades, né? Todos poderiam pegar o livro, levar para casa, tinham o mesmo tempo para ler. Então, bastava ler o livro e participar da evangelização. Outra sugestão, né? Uma criança da escola é chamada de um apelido que ela não gosta. Então, você está na escola, né? E tem uma criança que o pessoal sempre chama ela de um apelido que ela não gosta. E aí, gente, é justo ou não é? Outro, 10 amigos se reuniram para jogar futebol e os 4 melhores querem ficar no mesmo time. E aí, é justo? Isso aqui, né, muitas vezes acontece com as crianças, né? E nesses tópicos elas acabam lembrando e comentam. Então aqui o ideal, né, os melhores tirarem para o ímpar, né, para ficarem em times separados, né? Outro exemplo, um colega da escola não recebeu um convite para uma festa de aniversário. E aí, é justo ou não? Alguém encontrou dinheiro no chão e não sabe a quem pertence. E aí, é justo? É justo ele ficar com dinheiro? Qual o procedimento? Um colega da classe copiou o trabalho do outro. Há justiça nisso? João foi para a diretoria porque bateu no Pedro, mas o Pedro tinha dado um tapa antes em João. É justo ou não? 2 amigos querem ler o mesmo livro da biblioteca. O que fazer? Como aplicar a justiça nesse caso? Um menino da escola está sendo maltratado pela sua religião, ou seja, ele tem uma religião e as crianças, por religião ou por outra característica dele, né, ficam fazendo bullying ou fazendo brincadeira sem graça com a criança. É justo? E por último, 2 adolescentes querem fazer faculdade. Um não precisa trabalhar e tem uma boa alimentação. O outro trabalha 8 horas por dia e não consegue se alimentar tão bem. E aí, é justo? O que fazer para melhorar? E aqui a gente citou, né, que atualmente existe, né, por exemplo, o programa no qual há uma diferença, né, para as pessoas mais pobres e que estudaram em escolas públicas, né, eles conseguem o que a gente chama de cota, né, tem uma cota para faculdade, né, tentando, mostrando, né, a tentativa do homem de fazer uma justiça nesse caso. E nosso último momento, uma oração de encerramento com todas as crianças e a gente pede para as crianças organizarem a sala, né? Sempre voltando as cadeiras para o lugar, deixando tudo como era antes. É isso, pessoal. Essa foi a nossa sugestão de aula sobre justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para ficar por dentro das novidades, também para ajudar o canal. Fiquem com Deus e até a próxima.